Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. E como que Ele abençoa abundantemente uma pessoa? Qual o critério que Deus tem usado para abençoar uma pessoa, para dar atenção a uma pessoa, para fazer a diferença na vida de uma pessoa? Quando essa pessoa tem sede e fome de justiça. Quando a pessoa tem sede e fome de justiça, quer dizer, sede e fome de coisas verdadeiras. Sede e fome do que é certo, do que é justo, do que é correto. Quando a pessoa tem sede de uma vida correta, regular, então Deus vem ao seu encontro e lhe dá uma oportunidade para conhecer a verdade, para que a verdade venha libertá-la. Veja só o texto que Jesus falou. Ele disse, bem-aventurados, que quer dizer felizes. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas o que é justiça? O que é justiça? Justiça é tudo que é justo. Está falando a mesma coisa. Não. Justiça não é justiça pessoal, aquela justiça de você querer justiça, fazer justiça com as suas próprias mãos e se vingar daqueles que lhe foram injustos. Não. Essa sede e fome de justiça é uma sede de a pessoa viver uma vida correta, uma vida íntegra. Ela quer viver uma vida que contradiz a vida que ela tem vivido, uma vida de pecado, por exemplo, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de corrupção, uma vida de injustiças. Então, uma pessoa que tem sede, ainda que ela esteja vivendo na injustiça, mas ela tem sede da justiça, quer dizer, ela quer a justiça, ela quer viver uma vida reta, correta. Por exemplo, nesse momento, quantas pessoas estão nos assistindo dentro das cadeias? Quantas pessoas que foram vítimas de estupros e tomaram a justiça com as próprias mãos e foram atrás dos seus estupradores, não é verdade? Quantas pessoas estão lá porque não tiveram mãe nem pai, não tiveram educação, não tiveram família, não sabe o que é ter família. Então, quando uma pessoa, por exemplo, é revoltada contra este mundo por não ter uma família, um lar, uma mãe, um pai, que lhe eduque, que lhe dê condições de desenvolver a sua capacidade de fazer o bem,
Então a pessoa fica revoltada contra a sociedade e sai por aí matando, roubando, cometendo toda sorte de injustiça. Ora, você que está nos assistindo nesse momento, saiba que, ainda que você esteja vivendo na injustiça, mas se você tem dentro de si fome e sede de justiça, quer dizer, fome e sede de viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida de cabeça erguida. Você tem essa fome de querer ter um lar, ter o seu cantinho sossegado, sua esposa, seu marido, seus filhos, enfim, viver uma vida assim correta, regular, íntegra, uma vida justa, ajustada à palavra de Deus, então você tem sede e fome de justiça. E claro, quem tem essa fome e sede de justiça será farto. Você também pode entender, nós podemos entender claramente, que aqueles que têm fome e sede da justiça divina, oh meu Deus, faça justiça, faça a tua vontade, porque a justiça é a vontade de Deus, a injustiça é a vontade do mal, do diabo. Então, quando a pessoa almeja a justiça, ela, na realidade, ela está almejando por tudo que vem de Deus, porque Deus é justiça. O trono dele é feito de justiça. O trono de Deus é feito de luz. E quando essa luz brilha na nossa vida, então nós podemos ver, avaliar, pesar e fazer as nossas escolhas certas. Conforme a luz, que foi a primeira coisa que Deus criou, foi a luz, justamente para que nós pudéssemos enxergar. Se você tem luz, mas está cego, o que adianta a luz? Não é verdade? Mas a luz que Deus criou foi para as pessoas, para os seres humanos poderem se enxergar e poderem andar de acordo com os princípios de Deus. Haja luz na sua casa, minha amiga e meu amigo. Haja luz na sua vida a partir dessa palavra, a partir desse fundamento do Senhor Jesus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, fome e sede de luz, fome e sede de luz, porque eles serão fartos, graças a Deus. No princípio havia apenas um imenso vazio e uma escuridão sem fim. Então Deus disse: haja luz. Quando tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor disse: haja luz. Então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a
para ti. O Senhor disse: haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. O Senhor disse: haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. O Senhor disse: haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Todas as manhãs, Deus nos apresenta um espetáculo de sua obra. A criação é um grande mensageiro de Deus. Ela testifica a grandeza e a soberania do Altíssimo. Tudo que Ele criou expressa ordem, beleza, exatidão e um planejamento inteligente. Para aqueles que perguntam se Deus existe, a resposta está diante dos seus olhos. Deus está em cada detalhe. O bater das asas de uma borboleta, a beleza de uma flor, as cores vibrantes dos peixes e pássaros, o sorriso de uma criança. Somente um grande artista poderia ter criado um mundo tão elaborado. Ele é tão detalhista que deixou a sua assinatura na criação e no homem. O DNA são 6 milhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O mais avançado código que se tem notícia. Um grupo de pesquisadores identificou uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Eles descobriram o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Tentando decifrar o código, tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Na língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras. A sequência numérica foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yod, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, Deus em hebraico. Porém, a cada tempo que passa, infelizmente, o homem tem contemplado menos a sua criação. Já percebeu que cada vez as pessoas olham mais para baixo? Na correria, ninguém olha mais para o céu.
Como pode uma geração que tem tudo a apenas um clique, cheia de entretenimentos e diversões, ser tão vazia e depressiva? Na verdade, estão tão envolvidas com as coisas aqui de baixo que se esquecem que a solução vem lá de cima. Ao invés de ficar olhando para as pessoas, para as más notícias, olhe para Deus. Contemple a sua grandeza. Pare para pensar. Quem são os seus inimigos que te atacam perto dele? Ou seus problemas diante de tamanha grandeza? É esse Deus tão grande que está contigo aí neste momento. Basta apenas invocá-lo e ele ouvirá o seu clamor. Olhe para o alto. É de lá que vem o teu socorro. Meu nome é Elaine Reis. Eu cresci num lar totalmente destruído. Meus pais se separaram quando eu tinha apenas 2 anos de idade. Sofria muito com a ausência, de ter um pai, de ter uma família. Na minha mente, eu não queria namorar só por namorar, por ter uma pessoa. Eu queria era construir uma família, coisa que eu não tive na minha vida. E comecei a lutar por isso. E até que eu conheci o Reinaldo. Nós começamos um namoro e a forma como ela me tratou foi diferente. Ela era super carinhosa, tentava sempre me agradar, fazia sempre as coisas para mim, né? Nós saímos, nos entendíamos muito bem e sempre se mostrando uma pessoa carinhosa, dedicada. Namoramos praticamente entre 1 ano e meio, noivamos. Só que aí o que aconteceu? Eu engravidei. E aí aquilo que eu estava programando com calma, tive que acelerar. Nos casamos, uma festa bacana, todos os amigos reunidos, toda a família, e fomos para a lua de mel. Chegando na lua de mel, no primeiro dia, ela já demonstrou estar agressiva. E aí, primeiro dia agressiva, segundo dia agressivo, terceiro dia agressivo, já brigando. Ué, não é a mesma pessoa. E o que era para ser aquela felicidade que eu tanto esperava na minha vida, não aconteceu. Porque quando eu namorava com ele, eu era uma pessoa muito dedicada, eu era uma pessoa carinhosa, fazia sempre o melhor. E na lua de mel eu comecei a ter uma dupla personalidade. Comecei a ser nervosa, comecei a agredir ele com palavras. Já não me tratava mais bem, briga todo dia, era pisar dentro de casa, já começava a discussão, do nada. Esse nervosismo, ele tomava conta de mim. E aí eu já começava a agredir ele com palavras. E ele não conseguia entender. Ele era um marido bom, ele era um marido carinhoso, ele não deixava faltar nada, ele fazia de tudo, até o que não podia. Mas ali nada me agradava. Até um momento que, de tanto você apanhar, você começa a bater também, né? Então ela me agredia verbalmente de um lado e eu comecei a agredir do outro. E isso, ao invés de melhorar o nosso relacionamento, foi piorando ainda mais. Nosso lar era só discussões. Nós não nos entendíamos. E eu já começava a discutir com ele, eu já começava a bater as portas, jogar as coisas. Era um martírio chegar em casa. Então, o que eu fazia? Eu adiava, chegava mais tarde, ficava no escritório até altas horas, porque sabia que quando eu botasse o pé dentro de casa já começava a briga. Com motivo ou sem motivo, tinha discussão. Não era aquele casamento que eu idealizei. E com o passar do tempo, eu falei para ele, olha, não está dando mais. Eu lembro que minha filha estava junto, a gente estava na cozinha, e eu desci as malas, arrumei as coisas e falei que ele tinha que ir embora, que não estava dando, que a maior solução para a nossa vida era a separação. Era cada um tomar o seu rumo. E nisso minha filha, ela se desesperou. E falou assim, mãe, não faz isso. Não faz isso. E ele olhou para mim e falou... Eu não casei para me separar. Ele não foi embora, mas assim, dentro de mim eu não conseguia uma solução para tudo aquilo. Em contrapartida, a minha fé já era algo abalado. Deus era um ser que era distante de mim.
Ele tinha talvez os seus afazeres, muitos problemas para cuidar, e eu achava que o meu problema não era tão grave. Então, onde estava Deus? Que Deus era esse? Só que uma pessoa viu essa dificuldade que eu estava tendo, esses problemas, e um dia ela chegou para mim e falou: poxa, Reinaldo, por que você não deixa Jesus te ajudar? Por que você não permite com que Deus entre na sua vida e mude a condição que você está? Eu pensei comigo, como assim? Jesus, Deus? Jesus, Deus é para todos. E Ele nunca se preocupou comigo. Por que Ele vai se preocupar agora? E aí ela me falou de um jeito que me chamou a atenção. Ela falou que Jesus poderia me ajudar se eu buscasse. E eu caí em si que eu nunca tinha buscado de verdade Jesus. Eu vou buscar esse Jesus que ela está falando. Eu vou procurar conhecer quem é Ele. Até hoje eu só ouvi falar dele. Se existe um lugar que Ele possa estar, eu vou lá conhecer Ele. Aceitei o convite, cheguei num domingo, no dia do Espírito Santo. Me foi apresentado, me foi falado de Jesus de uma forma totalmente diferente daquilo que eu conhecia. Então isso começou a trazer uma alegria, começou a me trazer esperança de vida. Eu falei, poxa, isso é bom. E eu vi que aquilo era bom. E começou a me trazer paz de espírito e começou a me dar uma força que eu não tinha. E tudo aquilo que eu vi que era bom, eu fui absorvendo, colocando em prática e levando para minha casa. Então, quando eu chegava em casa e ela brigava comigo, eu já não brigava mais. Eu ouvia o que ela falava e dava uma outra palavra, mudava a forma de tratar ela. O semblante dele já tinha um brilho diferente. E quando eu começava as discussões com ele, ele já não correspondia. E aí eu parava para pensar, o que está acontecendo? Como que ele pode ter mudado assim? Quando ela notou essa diferença, aí o que eu vi? Dá certo, funciona. Se isso é bom para mim, vai ser bom para ela, vai ser bom para minha filha. Eu vou poder orientar minha filha nos caminhos de Deus. Quando eu convidei ela e falei, olha, vamos na Igreja Universal, o que ela falou? Igreja Universal é o último lugar que eu coloco os meus pés. Vamos fazer o seguinte, vamos só um domingo, só uma vez comigo. Se você não gostar, você não precisa mais ir. Agora, se você gostar, a gente participa junto. Vai ser bom para mim, vai ser bom para você, para nossa filha. O que você acha? Aí eu falei para ele, tá bom. Falei, eu vou, mas se eu não gostar, você não me convida mais. Porque, assim, eu não acreditava que existia algum lugar que pudesse mudar a história da nossa vida. Quando eu cheguei na Igreja Universal, era um domingo, a reunião estava bem cheia. E eu lembro que logo no início o pastor já chamou os casais à frente para orar. E aí depois dessa oração, foi como se tivesse tirado um fardo de dentro de mim. Uma paz que eu já não tinha há muitos anos. Eu saí dali já diferente, mesmo não conseguindo ainda entender todas as coisas. Mas eu saí aliviada. E foi depositando tudo no altar ali, sabe? O meu eu, o meu orgulho, sabe? As minhas falhas. Aquela tristeza, ali foi acabando. E ali eu entreguei 100% a minha vida a Jesus. Porém, Deus ainda não estava dentro de mim. E me foi apresentado de que o Espírito Santo poderia morar dentro de mim. Eu ser batizado com o Espírito Santo. E as religiões que eu passei não me ensinaram nada disso. Porque isso talvez não fosse o mais importante para eles.
E eu comecei a desejar isso mais do que as conquistas, mais do que qualquer bem material. Porque não adiantava nada eu conquistar as coisas e ser vazio de Deus. E se você tem a presença do Espírito Santo em você, você tem tudo. Ainda que externamente você não tenha nada, ou que perdesse tudo, mas o Deus que é dono de todo o ouro, de toda a prata, de toda a riqueza, de todo o poder que há nesse mundo e nos dá a salvação, poderia estar habitando em mim. Então, poxa, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E eu comecei a buscar, até o dia que Deus me tirou de trás das malhadas e disse: vem aqui, eu vou te batizar. Você vai me receber. Você está demonstrando que quer e precisa de mim. E todo aquele que vem até mim, eu não vou lançar fora. E eu fui. E o Espírito Santo naquele dia entrou, me fez uma nova criatura, mudou ainda mais o que precisava ser mudado, porque a gente chega na igreja como um diamante bruto. Precisa ser lapidado, precisa ser melhorado, precisa ser mudado. Hoje as pessoas que me veem, vê um Reinaldo alegre, uma pessoa que brinca, que fala, que é extrovertida, que é alegre, mas essa alegria não é por causa do que eu sou, mas do que está dentro de mim. Então ele já tinha um brilho diferente, o jeito, a forma dele agir era totalmente outra. E isso me fez a levar a buscar também pelo Espírito Santo, porque a partir daí eu entendi que sem o Espírito Santo eu não era absolutamente nada. Que nada que eu tinha, que eu conquistasse na minha vida, era uma prioridade. E eu não esqueço dessa reunião, que ele veio sobre mim, que o Senhor Jesus derramou do seu Espírito sobre mim. Era um amor incondicional, sabe? Eu saí assim, transbordante, que a minha vontade era de sair correndo e gritar para o mundo, falar desse amor que Jesus tinha tido por mim e querer levar esse amor para outras pessoas que estavam sofrendo. Entrou aquele amor, aquela paz, né? Aquela união que eu tanto queria, né? Com a minha família, o Espírito Santo me deu. Voltou aquela Elaine que eu queria. Deus restaurou nosso casamento. Deus restaurou a Elaine. Deus me restaurou. E isso fez da gente um casal forte, um casal unido. Eu e meu esposo trabalhamos juntos, eu sou empresária, nós temos 2 empresas, fora isso eu sou mãe, cuido do meu lar, cuido deles. Eu tenho uma casa dos meus sonhos, né? Toda imobiliada do jeito que eu queria, casa com piscina, desfrutamos do bom e do melhor, viajamos para onde nós queremos, temos assim uma vida regalada. Mas nada disso adiantaria se não fosse essa essência de Deus, né? Entrar em nossas vidas e transformar, para ter todos esses sonhos realizados. A única herança que meu pai me deixou foi uma panela de alumínio grande de 7 quilos que ele fazia feijoada. Foi a única herança que ele me deu. A fé que ele me deixou, ou que ele me ensinou, infelizmente não me ajudou em nada. E hoje eu vejo o seguinte: não é mérito meu. O que eu conquistei, o que eu tenho, veio de Deus. A fé que eu vou deixar para os meus filhos vai poder fazer com que eles cresçam perante Deus, conquiste e tenha a vida que eu tenho, a felicidade que eu tenho, a alegria e saber para onde vai. Eu tenho a certeza da minha salvação. O Espírito Santo que está em mim me traz isso. A minha maior conquista dentro da Igreja Universal não foi a casa que eu moro hoje, não foi os carros que eu tenho, não foi a empresa, as empresas, porque são 2 hoje, não foi a conquista profissional, nada disso tem valor
perto de ter e conhecer ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Quantas vezes tentamos abrir os olhos de familiares que estão indo por um caminho errado, perigoso, mas parece que nada do que falamos resolve. Acreditam na mentira e desacreditam da verdade, como se seus olhos estivessem bloqueados. Logo após a ressurreição, o Senhor Jesus apareceu a 2 discípulos. Porém, apesar de estar diante do Mestre, não o reconheceram. Mas através do pão, os seus olhos se abriram. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Neste domingo, 11 de abril, prepare um pão, pois neste dia iremos consagrá-lo a Deus, para que ao repartir com os familiares, pela fé, seus olhos se abram e haja paz, união e harmonia no seu lar. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Cida, eu sou empresária, tenho uma loja de cortinas, mas só que para mim chegar nesse ponto, eu sofri muitas injustiças mesmo, que eu fiquei viúva, né? Fiquei 31 anos casada, aí fiquei viúva, aí foi depois que eu fiquei viúva que começou a apertar a minha situação. Morava, né, sozinha, aí chegou uma época que eu não tinha nem condições de pagar um aluguel. Aí foi acumulando os aluguéis, atrasando, e época que nem uma marmitex, um arroz também eu podia comprar. Eu fiquei totalmente sem dinheiro. E também aí me requereram o despejo, né, para me entregar a casa. Aí eu consegui um cômodo para mim morar. Uma amiga minha deu um lugar para mim. Eu tinha naquele um cômodo só tinha minha cama. Só que nesse cômodo eu só podia dormir à noite, porque durante o dia eu não podia ficar lá. Nesse um cômodo era proibida ficar lá durante o dia. Aí, como eu já estava, né, na fé, aí veio a campanha da justiça. Veio a campanha da justiça. O justo juiz, que era Deus para julgar essa causa minha. Porque era uma causa que tinha que ser mudada. Né? A injustiça, eu tinha certeza que a hora que eu fosse subir no altar, pegar o envelope, mesmo que eu estava naquela situação, eu tinha certeza que Deus estava plantado dentro de mim, que algo grande ia acontecer na minha vida. Então, na hora que eu ouvi essa palavra, vem para o altar, venha. Aí foi onde eu subi no altar, peguei meu envelope e, como eu tinha que ficar durante o dia na rua, né, que eu não tinha morado, foi aonde eu falei, eu vou fazer umas vendas, vou vender, porta a porta. Mas eu fui, coloquei um bonezinho, comendo um pão duro, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar uma marmita na rua. Mas eu ia com lágrimas, mas eu ia com envelope, crendo na justiça. Eu falei, Deus, tira eu dessa humilhação, tira eu dessa... Isso não é justo, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus que tudo pode. Eu falava com Deus, né? Subi o altar. Aí eu podia, com esse dinheiro, nas minhas vendas, eu poderia comprar algo para mim, eu poderia saciar minha fome, me vestir bem, pôr um sapato bom. Eu até poderia fazer isso, mas eu sabia que aquilo ia ser aqueles momentos. Que é uma coisa que passava e ia acabar. E Deus não, quando Deus age, é para sempre, é algo seguro, que você tem certeza que vem da mão de Deus. Aí desci e continuei, de porta a porta, com as minhas vendas. Aí eu bati na casa de um senhor, né? Como eu falei para você, loja, é fábrica de tecidos. Muitos tecidos chiques, tecidos finos, de cortinas, mas tinha muito. Aí eu até falei para ele, senhor, eu posso entrar que eu vou ver um tecidinho ali que eu gostei, né? Entrei e falou, entra. Eu lembro até hoje, deu R$6. Aí eu falei para ele, senhor, eu não tenho R$6. Eu falei, nem dinheiro agora, isso já que eu cumpri o voto, isso foi no outro dia, foi rapidinho, né? Ele falou, pode levar. Eu falei, não, senhor. Eu falei, eu gosto de comprar e já pagar. Aí ele falou assim, dona,
como que a senhora chama? Eu falei, é Cida, né? Ele falou assim, porque eu não lembro mal o nome da senhora. Eu falei assim, dona Cida, se a senhora vier até 4 horas da tarde, tudo isso daqui é da senhora. Todo esse tecido. E ele falou, a senhora só arruma uma condução para vir tirar. Porque deu 4 horas, eu vou fechar aqui. Ele falou assim, ele foi à falência, né? Ele falou, eu vou entregar o salão e vou fechar. Eu falei, mas o senhor está dando para mim o tecido, né? Porque eu levei um surro, né? Eu falei, o senhor está dando para mim? Aquilo lá dava muito, muito dinheiro. Os tecidos, muito dinheiro. Nem tem, acho que mais de 20, 30 mil. Isso é muito dinheiro. Eu dei um monte de viagem, que eu consegui uma condução, né? Um monte. Me ajudaram, tiramos. E não deu para tirar tudo, porque minha casa ficou, lotou. Só iam despejando lá dentro, despejando. Aí eu parei na frente da minha casa e falei assim, meu Deus, eu sei que é a mão do Senhor, porque eu tenho certeza que é a mão do Senhor. Eu falei, né, olhando bem na frente assim. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer com todo esse tecido agora? Que eu não sei nem fazer uma barra de calça. Eu tenho uma maquininha velhinha, aquelas maquininhas antigas, né? Bem antiga. Eu falei, o que eu faço? Né? Que o Senhor me dê a visão do que para mim fazer, eu vou fazer. Eu falei, eu vou fazer, porque para o Senhor não existe o impossível. Bom, aí Deus foi mostrando para mim, né? Eu falei, vou fazer cortinas. Aí ficou linda. Aí eu fiz outra, fiz umas 5. Em um dia. Aí eu coloquei tudo na grade da minha casa lá de fora e deixei os portões abertos. Vendeu tudo. Começou a fazer fila ali, para mim fazer, sozinha. Mas Deus é Deus que fazia nas minhas mãos. Entendeu? Aí, eu vi que era Ele que estava nas minhas mãos. Deus fez justiça na minha vida. Porque ali eu vi que é uma justiça mesmo, é o próprio Deus trabalhando. Comecei a comer do bom e do melhor, né? Casei, um homem de Deus, foi tudo preparado por Deus, meu casamento. Tudo isso que eu tenho hoje, toda essa justiça que Deus fez, tudo veio do Espírito Santo que eu recebi na minha vida. Recebi o Espírito de Justiça, que é onde eu tive força para poder subir no altar. Porque se fosse olhar pela minha condição, eu jamais teria subido. Mas é o próprio Espírito da Justiça, o próprio Espírito Santo, que me capacitou para isso. Isso está me matando por dentro. Quem é que vai fazer justiça à pessoa traída? Qual tribunal irá ressarcir os que tiveram que fechar as portas, que perderam a sua renda? Como que eu falo para o meu funcionário que tem 4 filhos que o serviço dele não é essencial aqui no meu restaurante? Quem vai fazer justiça pelos que estão morrendo por falta de atendimento? É um absurdo isso. Em Manaus morrer paciente por falta de oxigênio. Aos que os poderosos fecharam os olhos. A medida da injustiça já chegou no seu limite. Há um grito na garganta dos que têm fome e sede de justiça. De 11 a 18 de abril, a Semana da Justiça. Para aqueles que não podem mais esperar, irão ao Tribunal do Justo Juiz buscar reparação. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo.
E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Quando eu estava ali para tentar o suicídio, aí eu liguei a televisão. Era o programa da igreja. E aí o pastor do lado de lá, ele falou assim: ei, você está tentando se matar. Não faz isso não. Ele falou assim: eu vou mostrar para você que teu caminho tem jeito. E naquela manhã, aquela madrugada, que era de madrugada, eu orei junto com o pastor. Senti, depois da oração, eu senti que saiu um peso. Eu falei: aconteceu alguma coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados: a sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Meu nome é Jéssica Cardoso de Souza Gomes. Eu tive uma infância muito sofrida, do qual a minha mãe me tratava assim com muita indiferença, né? Eu costumo dizer que eu não tinha uma mãe. É como ter uma mãe presente, mas uma mãe ausente no sentido de carinho, no sentido de cuidado. Ela já tinha tido vários abortos antes de mim. Eu via muitas das vezes muita raiva no olhar dela em relação a mim, muito nervoso comigo. Eu fiquei muito doente, muito doente, muito doente. E ali minha mãe me levou numa benzedeira que falava, leva porque os médicos não estavam dando conta, né? E ela me ofereceu para uma entidade. Eu ouvia vozes, eu via vultos, todo dia eu acordava. E a minha primeira visão era um cachorro enorme me olhando, muito grande, preto, me olhando. Ao dormir, eu ia dormir com muito medo, né? Porque eu via muita coisa. Eu lembro que só de escurecer, quando a noite ia chegando, já ia tirando o meu sossego, a minha paz. Eu ficava me perguntando por que eu nasci, né? Por que eu nasci? Eu queria sumir, na verdade. Eu lembro, Deus era muito distante. Eu só fui ter conhecimento desse Deus quando a minha mãe, devido a tanto sofrimento, foi enganada pelos médicos, tinha depressão também, né? Quando ela chegou em uma igreja universal, depois de muito custo, porque ela odiava a Igreja Universal. Ela falava assim, me manda em qualquer lugar, menos na Igreja Universal. Eu lembro que na primeira semana que ela foi, eu já vi uma diferença nela. Ela nem falou, ela não falou para ninguém. E eu já vi essa diferença nela. E foi assim o melhor momento, um dos melhores momentos da minha vida, né? Porque ali ela já não estava tão ríspida comigo. E eu falei assim,
mãe, o que está acontecendo, né? Onde você está indo? Ah, ela falou, estou indo numa igreja. E aí ela começou a colocar a programação, foi o primeiro contato que eu tive. E eu lembro que nessa programação eu ficava assim, eu sentava até no chão, bem pertinho da televisão. E o que mais me chamava a atenção era quando tinha um testemunho de família. E eu via aquelas imagens, as famílias felizes. E eu falava assim, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou ser assim? Será que um dia minha família vai ser assim? Porque para mim era algo muito distante, né? Era algo muito assim, não, nunca vai acontecer, essa é a minha realidade. E ali eu não me cansava de assistir, até que eu falei para ela me levar, né? E ela me levou. A cada dia a gente viu um resultado diferente. Ela foi aprendendo a fé, foi aprendendo a usar a fé, se tornou uma mulher de fé, uma referência. E ela conseguiu transferir para mim aquele amor, né? Uma pessoa que outra hora não tinha um cuidado, não tinha esse amor nem de mãe. Ali ela não estava tendo só um cuidado de mãe, ela estava tendo um cuidado muito maior, que era o cuidado que vinha de Deus, né? Então ela olhou para mim e ela falou assim, Jesus te ama. Então ali naquele momento, tudo aquilo que ainda restava dentro de mim, né? Tudo aqueles conflitos complexos. E dali começou a minha trajetória. Eu me entreguei, né? Eu me batizei nas águas. Eu quis um compromisso com Deus, né? Eu quis esse compromisso. Nada mais era importante para mim do que ter esse Deus em mim. Eu fui deixando de ser uma pessoa limitada na fé. Eu fui aprendendo a fé. Eu fui aprendendo quem é Deus, o que é Deus e por que Deus. Ouvi falar do Espírito Santo e entendi que sem Ele a minha vida seria incompleta, né? Então foi quando eu fui pro tudo ou tudo, eu falo, porque com Deus sempre é tudo, né? E eu fui para o tudo ou tudo, e ali eu busquei o Espírito Santo, eu participava das reuniões. Eu lembro que no domingo, eu não participava só no domingo pela manhã, na minha primícia, não. Eu voltava, participava à noite, todo o meu tempo, o tempo que eu tinha e o tempo que eu não tinha, porque se eu não tinha tempo, eu fazia o tempo para Deus. Então, tudo que eu fazia era para ter o Espírito Santo. Foi num domingo, eu lembro que foi num domingo, assim, num horário que teve uma concentração de fé e milagre. E ali eu me preparei, como uma noiva se prepara para o noivo, né? E ali eu me preparei, eu fiz um propósito de jejum, eu já vinha nessa preparação, né? E eu fiz um propósito e eu falei assim com Deus, meu Deus, é hoje. Porque o Senhor já ficou me esperando há muito tempo. E realmente, quando a gente está certa, quando a gente toma uma decisão, né? Então acontece, não é mágica. Então tudo é uma decisão, tudo é uma escolha. Não, meu Deus, eu escolho o Senhor. Então foi um dia assim maravilhoso, porque ao chegar diante do noivo, quando eu entrei na igreja, eu tinha certeza que ia ser naquele momento. Eu tinha certeza e eu falei assim, meu Deus, agora eu estou pronta. Agora eu estou pronta. E o Espírito Santo, ele veio sobre mim. Eu não senti nada. Eu não senti, mas veio uma certeza e uma paz, que eu pensei que eu já tinha alcançado a paz, mas veio uma paz tão gloriosa, uma paz tão inexplicável, e a certeza, a alegria, o desejo de falar para esse Deus, aquele grito que estava preso dentro de mim há todo aquele tempo, e esse desejo de falar assim, existe um Deus, né? Ele pode te salvar, porque Ele me salvou. Eu vim de uma vida sofrida desde a infância e Ele me salvou. Então foi, né, esse dia maravilhoso. Aquela pessoa insegura, que tinha raiva, medos, complexos, ficou tudo para trás.
Dali ressurgiu uma nova Jéssica, né? Uma nova Jéssica. E eu fui tendo experiências com Deus que eu falei assim, é eu mesmo, né? Eu fui enfrentando as lutas de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. E ali eu fui espreitando o meu relacionamento com Deus, cada dia mais, cada dia mais. E ali eu fui crescendo com Ele, né? Crescendo com Ele, a ponto de ter a consciência, né? Que eu falo assim, que se todo mundo tivesse a consciência da salvação, a consciência de quem é esse Deus, ninguém perderia tanto tempo. Aquilo que eu ficava lá, meu Deus, será que vai acontecer na minha vida? Se tornou uma realidade na minha casa, na minha família, né? Um lar que era totalmente conturbado, se tornou um pedacinho do céu. Que prazer que eu tinha de estar junto com a minha mãe, com o meu pai, o meu irmão. Então, assim, houve uma mudança, uma transformação, né? E de dentro para fora. Por isso que eu pude contemplar essa família unida, abençoada, essa paz, a alegria. Então, com essa transformação, tudo foi acontecendo, né? Então, eu conheci um homem de Deus, casei, né, com esse homem de Deus. Hoje a minha vida é abençoada. Eu não trouxe para o meu casamento situações passadas. Eu não trouxe aquela raiz, né, como a minha mãe trouxe para a vida dela, aquilo que ela passou com a minha avó, né? Não. A gente resolveu tudo no altar. A gente resolveu tudo quando nos entregamos ao Senhor Jesus. O que de mais valioso eu aprendi? O amor, a fé, a fidelidade, né? Que sem isso não tem a comunhão, né? Que é só a gente crer, mas não crer em qualquer coisa, não crer em qualquer, não, é crer no Deus certo, no Deus que salva, no único Deus que é o Senhor Jesus. E esse Deus eu conheci na Universal. Então, vê que maravilha, né? A luz de Deus iluminou essa menina e também todos os demais que têm dado ouvidos à palavra dele. Então, minha amiga, meu amigo, por causa da palavra dele que nós estamos aqui, por causa da palavra dele nós vamos orar, nós vamos clamar a ele. Você crê? Então você vai clamar com a gente. Você já deve ter o seu copo com água aí preparado. Então, vamos entrar na presença dele. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu